Bom dia, bom sábado, tudo bem com você? Meu desejo é que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre seu lar, sobre sua casa, sobre sua família. Estou muito feliz e lhe agradeço por ter continuado conosco aqui nesse momento de adoração agora, através do estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sei que você ainda está aí refletindo, quem sabe até remoendo o sermão que você acabou de ouvir, abençoado, que você pratique essas lições na sua vida. Tá bem? Mas agora, peço que você se concentre conosco, já busque sua lição da Escola Sabatina para conversarmos sobre a lição número 4, o poder da oração intercessora. E eu tenho aqui convidados, olha, convidados fantásticos. Eles fizeram parte da minha infância, fazem parte da minha vida. Você os conhece, já os ouviu cantando no Arautos do Rei. Eles são os responsáveis praticamente aí do início de todo esse movimento adventista nas redes sociais, pela internet, via satélite. Eu me refiro ao pastor Erlo Brau. Pastor, bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, prazer, pastor Hernando, prazer para a gente estar contigo aqui, viu? Com esse público extraordinário, essa é uma alegria. Pastor Erlo, então, motivou, inspirou muitos baixistas depois da sua passagem pelo Arautos do Rei, que até hoje comove os corações, viu, pastor? Uau! Ainda bem que você não falou que é baixaria, mas canta a voz grave, né? Isso, canta a Louvando voz. o nome do Senhor, né? Isso que é mais importante. Amém. Pastor Erlo fez parte aí da ADSAT, é isso mesmo? ADSAT, pastor? Sistema Adventista de Comunicação, e a gente abreviava na época como ADSAT. Uau. Isso é coisa de 20 e poucos anos atrás, mas foi o grande começo, né? Muito obrigado, viu, pastor, porque vocês começaram e hoje nós desfrutamos das estradas que para vocês eram trincheiras. Muito obrigado por todo o esforço. Prazer é todo nosso. Pastor Erlo é o pastor geral hoje da Associação Paulista Central, meu pastor aqui, meu pastor que administra todo o trabalho dessa grande associação. Então veja, não faça pergunta difícil, viu, pastor? Não vou fazer, eu prometo. Tá bem. Ao seu lado está uma pessoa que admira extremamente. Deus deu um dom. A sua voz é, assim, pastor, indescritível, de maravilhosa. Abrilhantou o Arautos do Rei junto com o pastor Elo, o pastor Fernando Iglesias, também o pastor Dermival. É isso mesmo? Sim. Olha, pastor Josué de Castro, muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui com a gente, viu? Pastor Hernani, é uma grande alegria, um privilégio poder estar com você e com todos aqueles que nos acompanham, né, na lição da Escola Sabatina. É uma honra e eu estou muito feliz em poder participar desse momento. Olha, vocês não imaginam a minha alegria. Eu os ouvia na minha infância. Assim. Uau, é tanto tempo assim? Não é tanto tempo, mas é muito emocionante. Seria assim na sua adolescência? Isso. Jovenzinho. E hoje estar aqui falando com vocês é uma grande alegria. O pastor Josué de Castro é o pastor responsável pelo Ministério de Mordomia Cristã e também de Saúde aqui na Associação Paulista Central. Deus continue abençoando seu ministério, seu mentoreamento, viu, pastor? Amém, pastor Hernani, amém. É muito bom e eu me sinto muito privilegiado em poder servir a Deus, né, durante esses anos através dessas áreas. Muito bem. Pastor Josué, para entrarmos de cabeça no assunto, o senhor pode interceder por nós a Deus? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos agradecer porque o Senhor não se cansa de ouvir as nossas orações. Aliás, o Senhor as recebe com muita alegria e nós queremos agradecer, porque quem somos nós para falar com o infinito, com o Altíssimo? Obrigado porque o Senhor nos recebe através da intercessão de Jesus Cristo. E nesta hora do estudo da lição, nós queremos pedir que o Senhor se coloque bem perto de nós através do Espírito Santo. E que Ele seja o nosso professor, aquele que vai nos instruir, para que entendamos o que o Senhor queira nos comunicar e transmitir nesta hora. E que sejamos ser motivados a sermos intercessores para a salvação das outras pessoas. Toma-nos, portanto, em Tuas mãos nesta hora. Te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, o tema da semana, o tema que estudamos é o poder da oração intercessora. E o verso para memorizar está no livro de Tiago, capítulo 5, verso 16, e diz assim: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração, a súplica do justo. Sabe, há um poder incomum na oração.
os apóstolos, os membros da igreja primitiva, eles tinham necessidade de orar, ao ponto de quando oravam, o lugar tremia. Demonstração que Deus se manifestava entre eles em meio à oração. Na lição dessa semana, nós vamos estudar o poder desta oração e eu espero que em nós também apareça essa necessidade de orar constantemente. Talvez não trema onde você estiver, mas que Deus faça tremer o seu coração. Pastor Erlo, uma pergunta aqui para o senhor. Uma pergunta fácil, tá bom? Opa, capricha, capricha. Na luta do bem contra o mal, entre Cristo e Satanás, estamos nós. Estamos nós aqui, ok? Qual deve ser nossa atitude em meio a essa grande batalha? Nossa oração tem alguma influência? Nós temos como participar disso de alguma forma? Uau, que pergunta, hein? Olha, você caprichou, hein? Na realidade, a gente precisa lembrar que nesse drama do grande conflito, a gente não é espectador que está ali olhando uma série do Netflix. Nós somos atores e participamos diretamente. E aí a gente fica pensando, se Deus é onisciente, por que é que eu preciso orar? Por quê? Então, olha o que diz aqui o texto do grande conflito, na página 525. Diz, olha, faz parte do plano de Deus nos conceder, em resposta à oração da fé, o que ele não daria se não pedíssemos assim. Ou seja, tem que orar ou não tem que orar, ele sabendo de todas as coisas. Como Deus deu livre-arbítrio para cada um de nós, se a gente não interceder, se você não interceder por alguém, sabe o que vai acontecer? Satanás vai dizer o seguinte, por que Deus é tão bom? Lembra a acusação que foi feita com Jó? Sim. É porque está cheio de riqueza, está cheio de grana, então ele é fiel ao Senhor. Aí Deus deu aquela lição extraordinária através do livro de Jó. E eu queria dizer para você, meu irmão, tem que orar sim, tem que interceder, porque nós estamos numa guerra cósmica, não é imaginária. Desde o que diz lá Apocalipse 12, no versículo 7, né, houve uma guerra. E é uma guerra literal, não é imaginária. Então, Satanás veio para a terra. E aí, Apocalipse diz, ai da terra, ai de você e de mim, pastor Hernani, se a gente não orar. Verdade. E tem um outro texto que eu separei aqui também, Por favor, ele está no Mensagens Escolhidas, no volume 2, na página 327, espero que eu consiga achar aqui, que diz o seguinte, anjos ministradores aguardam ao pé do trono para obedecer instantaneamente à ordem de Jesus Cristo e responder toda oração feita em sinceridade com fé viva. Uau, Então, que texto lindo. a gente tem que orar. E se houve um tempo na história que a gente precisava orar, esse tempo é agora. Eu queria dizer para os nossos amigos que estão conosco na lição, nós temos que orar mais. O pastor Hernani citou Atos 4, né? Que eles oraram e tremeu o lugar. Aquele grupo de pessoas que estava escondido depois da oração, saíram de uma forma intrépida, eles oraram e 3.000 pessoas foram batizadas num só dia. Amém. Hoje nós oramos e batizamos 3, 4, 5 pessoas. O que nós precisamos hoje é nos lembrar que existe uma guerra cósmica. E você precisa sim, dentro da visão do livre-arbítrio de Deus, interceder, orar, não só por você mesmo, mas pelas pessoas que estão ao nosso lado. E Deus vai responder de uma maneira extraordinária. Então, vamos orar mais, vamos ficar na presença de Deus. E agora, nessa parte final da história, Deus quer conduzir você e eu para sermos luzes, pessoas iluminadas pelo poder do Espírito Santo, para proclamarmos e vivermos esse Evangelho. Agora, sem oração, o Evangelho não tem peso, não tem influência. Pastor, deixa eu fazer mais uma pergunta dentro Uau. dessa pergunta. O senhor leu aqui um texto que diz que existem situações que se nós não pedíssemos, Deus não faria. Exatamente. Isso inclui, pastor, quem sabe, orar por alguém que nós olhamos e achamos que aquela pessoa não teria como ser alcançada. Será que Deus poderia interferir para salvar pessoas que aos nossos olhos, se não fosse uma intercessão, essa pessoa não alcançaria essa graça? Tem um texto bíblico que diz, force-os a entrar. Uau! Então, eu acho que a oração é um meio. E a própria lição dessa semana, a gente vai comentar um pouco mais à frente, diz que Daniel começou a orar,
3 semanas e a coisa não acontecia. Então, existe a questão do livre-arbítrio e nós precisamos incessantemente, porque Deus não força. Deus dá a oportunidade das pessoas. Se elas não quiserem, elas não vão se salvar, porque a graça está disponível, mas ela precisa aceitar. Então, eu acho que nós precisamos continuar intercedendo para que a graça seja abundante e ela perceba esse convite maravilhoso do Espírito Santo. Pastor Olha, o Hernani, pastor Josué tá ali, eu vi que ele Tá- ficou tá agoniado, motivado, né? eu vi que ele ficou. Manda ver, pastor Pastor, Josué. derrame o Pastor conhecimento. Elo, pastor Hernani, eu estava pensando aqui, de uma maneira prática, como que a gente poderia entender esse assunto da intercessão. Por favor. Então, vamos dizer que nós tenhamos aqui uma mãe, Ok. uma mãe piedosa, que ora, que intercede, que crê no poder da oração, e aqui tem um filho rebelde, andando nos maus caminhos, não quer saber de Deus, né? Está envolvido com coisas ruins. E aquela mãe, todos os dias, ela ora: Senhor, por favor, abençoe meu filho, por favor, cobre o meu filho com a tua graça, proteja o meu filho, ajude que ele... não é? E ela está orando. Então, o que acontece? Conforme foi dito aqui, os anjos estão ao pé do trono de Deus, esperando a ordem para atender as orações. Aí Deus recebe essa oração dessa mãe e diz assim, ó, vai atender, por favor, essa oração. Porque o atender a oração tem a ver com livre-arbítrio. Sim. Porque ela quis orar e ele vai atender aquilo que ela espontaneamente quis fazer. Aí chega o anjo para abençoar aquele garoto. E aí os demônios que estão perto do garoto dizem assim, o que você está fazendo aqui? Diz assim, eu vim abençoar o garoto, mas ele não pediu, ele não quer, ele não está nem aí com vocês. Diz assim, aí o anjo, olha o que o anjo diz. O anjo diz assim, olha, eu vim aqui em nome do Todo-Poderoso para abençoar esse garoto em resposta à oração intercessora da mãe. Uau. E eu vou abençoá-lo. E o menino é abençoado como resultado da oração intercessória. Olha isso, Ou pastor. seja, abre os canais de bênçãos, né? Que não seriam abertos se não fosse através da intercessão. Muito Extraordinário. Muito obrigado, pastor Josué. E eu digo a você, meu querido amigo e amiga, você está percebendo, para você que de repente tem os seus filhos longe do caminho, longe dos caminhos do Senhor, seu esposo, sua esposa, não deixe de orar. É importante você levar o nome dele à igreja, mas a sua oração é importante. A sua oração. Sabe aquele seu amigo que você sonha estar com ele na eternidade? Não deixe de orar. Não desista da oração. Porque quando você ora, existem anjos esperando a ordem de Deus para atender. Então, seja consciente e insistente na oração. Pastor Josué, deixa eu te fazer outra Sim, pergunta, que eu senhor. vi que o senhor está com poder aí, né? Animado. Está animado, não está, pastor Hélio? Animado. Pastor Josué, nós aprendemos por ouvir e ver. Às vezes mais por ver do que ouvir. O exemplo ele é mais poderoso para nos ajudar a fazer as coisas, a repetir, do que simplesmente o estudar ou ler. E quando nós falamos de oração intercessora, existe alguém, assim, um modelo para que fala assim, olha, como eu faço? Porque a gente fala bastante, às vezes a pessoa está assim, tá, pastor, mas como eu faço isso? Existe algum modelo que nós podemos, assim, ter para um intercessor e orar apenas é suficiente? Esse modelo tem um nome, Opa, compartilha com a gente. chama-se Jesus Cristo. Amém. Jesus Cristo era um homem de oração. Jesus Cristo amava a oração. Tem um texto de Desejar a Todas as Nações, se eu não me engano, página 208, diz que a maior alegria de Jesus era quando ele saía para os montes, para lugares isolados, para estar em comunhão com o Pai. Que maravilha. E eu fico pensando assim, né? Qual é a sua maior alegria? Quando você pega um tênis e vai jogar futebol, ou arruma as malas e vai viajar, ou vai para um restaurante da sua preferência, qual a sua maior alegria? O que é que faz... Quando eu era garoto, e não faz muito tempo atrás, Uns 20 eu quando morava em Marília, quando a gente ia viajar de Marília para São Paulo, eu não dormia à noite de tanta expectativa, tipo, não vejo a hora, nossa, vou viajar. Eu fico imaginando Jesus assim,
puxa, eu vou dormir agora, mas eu não vejo a hora de acordar para ir falar com meu pai, para estar em comunhão com ele. A alegria dele, essa era a maior alegria dele. Então Jesus era um homem de oração. E aí a gente fica pensando assim, né? Mas que tanto assunto que Jesus tinha para orar? Essa é uma boa pergunta, Não é pastor. verdade? Que tanto que ele falava? Bom, primeiro que ele fez de Deus o seu amigo. Não é verdade? Sim. Então, amigo compartilha tudo, né? Compartilha tudo. Os planos, as ideias, as tristezas, as alegrias, decepções, preocupações, ansiedades, ele compartilha tudo. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que ele gastava tempo intercedendo. Uau. Ele gastava tempo intercedendo. E ele fazia a sua intercessão nominalmente. Uau. E eu imagino que Jesus, no seu ministério, estando ali com as pessoas, né? As pessoas vinham e punham os bilhetinhos, pedidinhos de oração no bolso dele, né? Os papirinhos. Os papelzitos, né? E o que Jesus fazia? Ele à noite ia interceder. Porque às vezes muitas pessoas pedem as nossas orações, dizem, orando, mas a gente não ora, quase não ora. E Jesus, nominalmente, ele passava, Senhor, sabe aquela pessoa ali? Eu quero interceder por ela, porque ela está passando por essa privação, está com um problema familiar, está vendo desavença, conflito. Senhor, tem misericórdia. Né? E a gente vê isso na própria intercessão de Jesus por Pedro. Sim. Ele falou, olha, Pedro, eu estou orando, estou rogando, eu estou intercedendo por você, que o diabo está querendo te peneirar. Está querendo jogar fora você da peneira. Está passando perto. Né? Então, essa é uma demonstração de que Jesus, ele intercedia. E aí quando a gente vê lá em Hebreus 7:25, se não me engano, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo, diz que o Senhor, ele vive para interceder. Uau. Não é incrível isso? Incrível demais. Viver, o sentido da vida dele é a intercessão. O propósito é a intercessão. Não é incrível isso? E isso nos traz a ideia de ele como modelo, ele serve para a gente de exemplo. Se Jesus, ele vive para interceder, porque ele acredita que isso é importante, nós também deveríamos seguir o exemplo de Cristo e viver para interceder. Né? Então, gastar mais tempo em oração. Qual a sua lista de oração? Vai fazendo a lista e vai intercedendo, e vai intercedendo. Porque quando a gente intercede, algo acontece em nós. Muito bem. Eu vi que o pastor Erlo já está aqui com a boca assim cheia do conhecimento para compartilhar. Pastor Erlo, por favor. Na realidade, é interessante. A gente fica pensando, e a gente tem muitas tarefas, assim como vocês, todos nós temos uma lista de compromissos, mas é impressionante que Jesus sempre achava tempo para orar. Agora imagina, ele tinha 3 anos e pouquinho para fazer o seu ministério. Agora, ele não tinha pressa. A pessoa chegava, ele atendia. Esses dias alguém estava me reclamando, olha, tal pessoa lá, eu estou tentando falar com ela, não consigo, ele não dá retorno. Eu mando o WhatsApp, ele não retorna. Agora imagina Jesus, como diz o pastor Josué, vive para interceder e ele tinha tempo, primeiro, para ouvir as pessoas, segundo, para interceder por elas, para orar por elas. No caso de Pedro aqui, ele falou, olha, Pedro, Satanás, olha, a lição fala que Satanás sabia que Pedro tinha um papel preponderante na pregação do Evangelho. Olha isso. E aí Jesus falou assim, olha, eu preciso interceder para que ele exerça esta função, esse propósito que eu dei para ele. Porque a oração intercessória faria por Pedro aquilo que não aconteceria se ele não intercedesse. Exatamente. Que foi aquilo que o senhor começou É um falando plus. do texto do grande conflito. Que coisa extraordinária. Então, moral da história, a gente tem que orar muito mais. E interceder muito mais. E não adianta vir com a desculpa. Olha, eu sou presidente, eu sou aquilo, eu sou pastor geral, eu sou pastor do nosso, tem que atender muita gente. Não tem desculpa. Não. Se Jesus arrumava tempo, eu acho que a gente tem que se organizar melhor para orar mais, interceder mais. Verdade. Eu fico pensando, enquanto vocês estão falando, sabe, amigos, refletindo sobre a minha vida mesmo. A gente passa, eu vejo minhas orações refletindo. Enquanto estudava oração, eu refleti sobre isso. Eu percebo que às vezes eu passo mais tempo fazendo pedidos para mim, para a minha família, para os meus amigos, do que intercedendo pelas pessoas que precisam mesmo. Eu acredito que essa lição, ela veio para nos chamar um pouco a atenção sobre isso. Quanto tempo a gente passa intercedendo
por outras pessoas. E é interessante que Jó foi curado e restabelecido enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, nós- algo acontece com aquele que ora intercessoriamente. Não só com quem recebe, mas com quem ora. Por causa da sua intimidade. Você está misturando o propósito de Deus com seus próprios propósitos. Isso. Né? Então, o propósito de Deus é salvar e abençoar a pessoa. E aí você diz, Senhor, eu vou me aliar ao Senhor. Né? E aí essa intimidade vai aprofundando, vai criando raiz no seu relacionamento com Deus. Sim, isso é maravilhoso demais. Viver para interceder. Abrir mão do tempo que seria para mim, falando para outro. Mas nós vamos conversar sobre isso ainda, pastor Josué. Calma, e nós vamos chegar nesse ponto ainda. E agora, pastor, antes Por favor, fique à da vontade. próxima aí, só lembrando que as pessoas que são ganhadoras de almas são pessoas intercessoras, que Verdade. intercedem permanentemente, são pessoas de oração. Você ainda não está trabalhando com ninguém esse ano? Vamos orar. E separa aquela pessoa, pode ser uma afastada, pode ser um membro da família que não conhece. As coisas mudam quando a gente Inclusive, ora. pastor Erlo, tem um projeto na associação chamado Amigos de Oração, que é um projeto de evangelismo que ele começa exatamente pela oração, Olha em que o isso. Espírito Santo vá preparando essas pessoas, não é, para que elas possam, ao ouvir o evangelho, possam recebê-lo E eu já aplicá-lo quero na vida. adiantar a você, pastor Josué, pastor Erlo, e a você, meu querido amigo, que nós teremos uma live especial sobre os amigos de oração com o pastor Paulo Bife e o pastor Elias Brenha aqui nesse canal. Então, Uau. se inscreva no canal, ative as notificações e você vai acompanhar como vai ser todo esse projeto maravilhoso, mesmo na situação que estamos como pandemia. Pastor Erlo, eu cresci num ambiente muito prático mesmo. E eu comecei a praticar isso na minha vida. Então, para saber se dá certo, eu não gosto de ficar apenas no teórico, eu gosto de praticar. Amém. Nós acabamos de perguntar sobre Jesus como modelo. Tem algum outro personagem bíblico que seguiu o que Jesus falou e qual foi o resultado disso? Deu certo? E deu certo isso? Qual foi o resultado dele seguir o exemplo de Cristo? Tem algum É personagem? interessante que às vezes a gente pensa, não, Jesus é único, né? Ele tem um aspecto humano, mas era divino e tal. Isso. Aí as pessoas... Agora, a lição menciona, na terça-feira, justamente o exemplo de Paulo. Paulo era um homem de intercessão, de oração. Aqui na Bíblia fala em Efésios. Inclusive, esse livro ele escreveu quando estava preso. Imagino como alguém pode escrever coisas tão maravilhosas e lindas estando preso. Tão amoroso nesse livro de Efésios. Tão amoroso, um negócio extraordinário. Ele intercedia permanentemente. Quando eu vou no capítulo 3 de Efésios, a Bíblia cita aqui a lição, o capítulo 1, mas eu também gosto do versículo 3, no versículo 14, Paulo dizia assim, por essa causa eu me ponho de joelhos. Olha isso. Então, Paulo ele se colocava de joelhos para interceder pelas pessoas que haveriam de receber o Evangelho, já haviam recebido, ou seja, para fortalecer, para fidelizar, discipular. Ele continuava orando permanentemente por essas pessoas. E aí o milagre acontecia. E além do povo que estava lá em Éfeso, ele também orou, aqui no capítulo 1, no versículo 3 até o versículo 11 de Filipenses, que para mim é uma das mais lindas orações da Sim. Bíblia. Paulo tem orações maravilhosas, mas essa, e sabe o que ele diz? Para que o vosso amor cresça, aumente em todo conhecimento, em toda percepção. Ou seja, quando a gente ora, inclusive a gente passa a amar mais os familiares, amar mais as pessoas. Verdade. Olha quantas vantagens no processo de oração. E aí os anjos, e tem vários outros textos, Caminho para Cristo, dizendo assim, por que é que nós oramos tão pouco? Nós estamos num período tão complicado e a gente tem que orar muito mais. Então, o pastor José comentou que Jesus é o nosso modelo, mas Paulo também orou de uma forma extraordinária e mudou a história da evangelização no mundo através do seu trabalho e através da sua intercessão. E eu acho muito bonito que Paulo pratica o que Jesus ensinou. Fantástico. Ele não questiona, ele pratica. Eu me lembro de um amigo que tive, um líder que tive, que ele falava assim, Hernani, enquanto você não tiver uma ideia melhor, faça a minha.
Vai fazendo, né? Esse amigo é o pastor Emílio Abdala. Nós estávamos no período de evangelismo e ele falou, senhor Hernani, enquanto você não tiver uma ideia melhor, use a minha. E eu achei muito interessante isso, porque é realmente... E Paulo, ele usa as palavras de Cristo, sua experiência pessoal e faz. Outro ponto que Paulo estava. Ele estava orando, pastor Elo, na casa dele, tranquilo, num ambiente sossegado, depois de receber muitas bênçãos. Era nesse ambiente que ele estava orando ou não? Estava preso em Roma. E tanto ele tem pelo menos 5 ou 6 cartas que ele escreveu preso. E como ele está falando de amor, num lugar onde não recebe sol, não recebe nada, às vezes quando as coisas não estão do nosso jeito, agora nós estamos numa pandemia. Eu tinha organizado essas coisas para esse ano e elas não aconteceram. Eu estou agora aqui no colégio, né? Estava conversando com o diretor do colégio. Olha, era para a gente estar fazendo isso, mas não aconteceu isso. Mas Deus está no controle. E se a gente orar, mesmo que a gente não compreenda, eu acho que tem 2 coisas que a gente deve fazer. O pastor Josué gosta de cantar e orar. Eu acho que a gente tem que fazer como Paulo e Silas. E aí, até um terremoto acontece. Verdade. Quando a gente ora, canta. Não está entendendo o que está acontecendo? Essa pandemia não dá para entender. Teve muito prejuízo. Você perdeu o seu emprego, você perdeu o seu status. Você perdeu o quê? Paulo perdeu tudo que tinha, mas ele era fiel e continuava intercedendo pelas pessoas. Nada podia separá-lo de Deus e o amor que que ele sentia na sua vida. E a gente tem que fazer a mesma coisa. Agora, sem oração, a gente perde esse foco, perde esse amor, perde esse propósito. E eu digo a você, meu querido amigo, minha querida amiga que acompanha. Sabe, quando vamos para a Bíblia e percebemos que Paulo, Silas e outros estavam numa situação sem explicação, eles não buscavam respostas nas mídias sociais, eles não buscavam resposta em outros homens, que não podiam responder, estavam também sem saber, eles buscavam em Deus. E é nesse momento que eles cantavam. Você já imaginou? Ao invés de você só reclamar enquanto está com problemas, você canta. E se você cantasse? E se ao invés de maldizer as pessoas, você orasse por elas? Já pensou em fazer uma revolução espiritual na sua vida? E mudar a sua cosmovisão das coisas? Nós temos Cristo, temos Paulo, temos Silas. Olhemos mais para esses modelos do que para modelos que temos de reclamações e rebeliões. Porque a Bíblia apresenta uma transformação quando você fala com Deus e não quando você reclama com o outro. Que sejamos pessoas de mais oração e mais louvor e menos murmuração. Muito bem. Pastor Josué, essa pergunta é poderosa. Eu sei que você está com poder aqui com o pastor Hélio, você está no poder aí, pastor. No capítulo 10, Daniel vai nos apresentar o poder da oração intercessora, ok? Mas muitos não entendem muito bem o que estava acontecendo lá. Como assim que Daniel está orando, o anjo vem e fala assim, enquanto você orava aqui, eu trabalhava lá, enquanto você jejuava aqui. Como é que isso estava acontecendo, pastor Josué? Explica para a gente. Bom, o contexto dessa oração intercessora ou intercessória de Daniel tem a ver com o final dos 70 anos de cativeiro, né, predito pelo profeta Jeremias. Né? Então, o reino da Medopérsia havia tomado o reino da Babilônia, né? E os 70 anos se cumpriram e uma parte do povo voltou para a reconstrução de Jerusalém. Só que eles estavam tendo muitas dificuldades, estavam vivendo em angústias e tantos problemas, e Daniel vem e ora intercessoriamente para que Deus abençoasse, né, aquele povo, para que Deus os ajudasse a cumprir o seu propósito, porque a situação estava difícil. E ele jejuou e orou. Uau! Eu acredito que às vezes a gente não consegue perceber a profundidade das necessidades espirituais que estão ao nosso redor. Verdade, professor. E a gente age, parece muito superficialmente, faz uma oraçãozinha rápida, Senhor, abençoa aquilo lá. Aquilo era a vida dele, era o povo dele, era um retorno para que as promessas se cumprissem, aquilo era muito importante. E ele ora e ele jejua, ele ora e jejua e as coisas não acontecem. Eu acho que isso acontece muitas vezes com a gente, não é verdade? Você ora, jejua e as coisas não acontecem, não acontecem. E aí ele recebeu a visita de um anjo, depois de um tempo. E o anjo disse para ele, olha,
Durante 21 dias, nós estivemos pelejando contra o príncipe da Pérsia. E esse príncipe da Pérsia, conforme a gente entende pela Bíblia, ele representa Satanás, porque ele é chamado por Jesus o príncipe deste mundo e por Paulo como o príncipe das potestades do ar. Entendemos que esse príncipe da Pérsia era Satanás, que de alguma maneira estava impedindo que esta oração intercessória de Daniel, ela se cumprisse. E eu quero dizer para você que a gente não consegue entender completamente as coisas desse mundo espiritual. Não dá para a gente entender. A gente não sabe quais são os critérios e as regras desta guerra. A gente não sabe. Mas havia ali um impedimento. E foi necessário a intervenção de alguém mais poderoso do que o anjo, que vinha para responder às orações de Daniel. E esse é Miguel. Então, a Bíblia, ela menciona Miguel pelo menos 5 vezes, né? Ela menciona Miguel 5 vezes, e nós entendemos pelo estudo da Bíblia que esse Miguel representa Jesus Cristo. Isso. Que tem uma função como comandante dos anjos para as batalhas espirituais. E Miguel vem e atua e desembaraça o caminho, não é? Aquele impedimento que havia, e então a resposta vem às orações de Daniel. Então isso é muito incrível, né? A gente às vezes acha que a gente estala o dedo e as coisas acontecem. Mas no mundo espiritual não é assim. Estilo Aladim. Você Esfregou a lâmpada? esfregou a Bíblia, Deus aparece e fala assim, tenho 3 desejos para você. Não é verdade? Então isso mostra, né, que às vezes você ora, você jejua, né? Deus está trabalhando para atender a sua oração, porque nenhuma oração é esquecida, nunca. Verdade. E o pastor Hernani fez uma oração, onde é que está? Eu esqueci, eu não lembro qual é o motivo. Não, está lá gravada, está registrada, nunca esquecida. E Deus começa a agir, né, para responder a oração conforme a sua vontade, né? Então, às vezes, a gente precisa de ter paciência e esperar no Senhor, né? Por quê? Porque a oração intercessória, ela tem um papel preponderante como arma de luta contra o inimigo. Muito bem. A favor do bem, do lado de Deus. Sabe o que mais me intriga nesse capítulo, amigo? Sabe o que mais me intriga? Intriga o seguinte: Deus já tinha prometido que depois de 70 anos ia libertar o povo. E nós encontramos Daniel orando para que Deus cumprisse aquilo que Deus prometeu que cumpriria. Então, eu tenho percebido assim, não é apenas ter fé que vai acontecer. É pedir a Deus que faça, mesmo com a informação que Ele já vai fazer. E, às vezes, agir para que isso aconteça. Isso, pastor, o senhor chegou no ponto nevrálgico. Eu ensaiei essa palavra a manhã inteira aqui. Bonito. Você falou bem, falou bem. Nevrálgico. Eu não sei o Isso. que significa, mas é bonito. Mas é bonita, a palavra é bonita. O ponto principal é esse, que a ação, mesmo sabendo que Deus vai fazer a ação, porque o diabo vai tentar Não atrapalhar. esperar passivamente. Isso, pastor. Isso. Interceder e clamar. Muito bem. E deixa eu aproveitar, pastor, Uau. essa sua fala para te fazer uma pergunta. Já que nós estamos falando de prática, como o pastor Josué começou, praticar, existe uma forma de orar? Existe uma receitinha, passos da oração? Ou eu simplesmente chego lá e derramo meu coração diante de Deus e falo tudo que está vindo ali, eu vou falando e vou soltando? Ou existe uma forma, não vou dizer uma receita, mas uma forma que a oração deve ser feita, um foco especial? Interessante que quando os discípulos ouviram Jesus orar, então ele orava, às vezes, lá separado, mas às vezes ele orava em voz alta. E muitas vezes os discípulos ficavam ouvindo. Chegou num momento, não daria para ensinar a gente a orar? Eles queriam aprender. E Jesus ensinou essa oração extraordinária, né? Pai Nosso, que estás no céu, tal, que está lá em Mateus. Mas o que a gente consegue aprender, que a oração não deve ser uma reza mecânica, decorada, mas tem que ser o abrir do coração a Deus, como a gente faz com um amigo. Quando você ora de uma forma específica, intercede de uma forma intencional. Então nós vemos a própria Bíblia, Jesus intercedendo lá
por vários dos seus discípulos. O pastor Josué mencionou o caso de Pedro e a lição menciona outros apóstolos, ou seja, de forma específica. Como quando ele estava lá fazendo o seu ministério, ele recebia o papirinho, colocava no bolso, né? As informações, os e-mails, fazia aquela intercessão específica daquilo que as pessoas haviam solicitado e haviam pedido. E a gente vê a questão de Samuel. Ele diz o seguinte, que a intercessão ela tem que ser fervorosa, sincera e específica. E ele chega a dizer aqui em 1 Samuel 12, no versículo 23, o seguinte: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Ou seja, é um pecado você não interceder. Ou seja, você precisa, dentro do contexto desse drama do grande conflito, ser ativo na intercessão, na salvação, na busca, no testemunho, para que as pessoas recebam e possam, dentro do seu livre-arbítrio, receber a bênção, o canal de bênção que Deus preparou para a vida. E Jó também diz aqui, falou, olha, qual é o texto aqui de Jó 16, 21? Se alguém pudesse contender com Deus pelo homem, ou seja, interceder, assim como Jó fazia pelos seus filhos. É interessante o livro de Jó, né? Sim. Vai que meu filho tem feito alguma coisa, tenha pecado contra Deus. Então, olha, a fórmula é que a gente tem que ser de forma específica, não uma ladainha, não uma coisa decoreba, né? Uma coisa decorada, mas eu abrir o coração a Deus como a gente faz com um amigo. E a gente precisa colocar isso, entronizar no coração, que faz parte do propósito de Deus para a nossa vida, ser intercessor. Amém. Pastor Josué. O apóstolo Paulo, ele menciona em Tessalonicenses que nós deveremos orar sem cessar. O tempo tem oração, né? Você está andando, ora, vê alguma situação, ora, não é? Em toda situação a gente orar. Mas você estava perguntando se tem assim alguma fórmula, alguma coisa. O exemplo de Daniel, ele nos ajuda bastante. Ele diz que orava de manhã, de tarde e de noite. Esse tinha assunto mesmo para conversar com Deus, né? Né? E eu acredito que esse é um caminho muito bom para nós seguirmos. Legal. Você colocar um horário para você orar. E eu tenho visto, por exemplo, em casa, minha esposa tem um despertador, o celular dela toca no momento da oração. Nas associações a gente orava às 9, às 15 horas, né? Então, você ter um horário para orar, sabe, eu disse, você orar sem cessar, o tempo todo. Mas, formalmente, oficialmente, você marcar um horário. Olha, esse é o meu horário de oração, de manhã, meio-dia, à noite. E você já pode estabelecer o que você vai dizer nessas orações. Bom, nessa oração da manhã eu quero interceder em favor da minha família. Na hora do almoço eu quero interceder em favor dos meus amigos. À noite eu quero interceder a favor da pregação do evangelho. E aí você tem nomes, tem situações e tal. E é claro, você vai recheando isso com as coisas que vão acontecendo. E aí a oração se torna um hábito. E no hábito da oração, você vai descobrindo que é um momento espetacular quando você para falar com Deus. Que maravilha. Eu achei muito legal, sabe por quê? Porque às vezes a gente está falando tanto com Deus, lendo tanto nome que a gente se distrai. Mas se você distribui isso, você se concentra muito mais, não é mesmo, pastor Erlon? Exatamente. O pastor José estava mencionando o exemplo de Daniel, e eu queria só mencionar para vocês que eu nasci num lar cristão, adventista, e minha mãe tinha o hábito de fazer como Daniel. E a gente, desde pequenininho, todos os filhos, nós éramos em 5 filhos, ela acordava a gente de manhã, agora é hora de orar. Chegava depois do almoço, ela levava a gente no quarto de guerra dela, Sim. num quartinho ali, todos os menininhos ali, a família reunida para orar. E à noite, a mesma coisa. Isso é muito lindo, né? Por quê? Por que minha mãe fazia isso? Olha o que diz aqui o texto inspirado, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 346. Satanás não suporta que se apele para o seu poderoso rival, pois teme e treme diante de sua força e majestade. Ao som da fervorosa oração, todo o exército de Satanás, ele treme. Uau. Olha, o senhor falando isso aí, eu fiz uma ligação rápida aqui na mente, sabe? Quando nós oramos, quando os discípulos oraram, tremeu o lugar. Quando Paulo e Silas oraram e cantaram,
o lugar tremeu. E quando o diabo nos vê orando, seu exército treme. Há um movimento, há uma ação na oração. E isso é fantástico. E sabe o que me preocupa, meus amigos? E vocês fiquem à vontade em opinar sobre isso também. O que me preocupa são as orações minhoca. Você conhece a oração minhoca? É oração sem pé e sem cabeça. Onde a pessoa, ela simplesmente vai jogando as coisas. E principalmente quando ela está intercedendo por alguém. Por quê? Porque toda vez que você vai orar, se você for jogando tudo, quando você vai saber que Deus vai cumprir? Se daqui, nós estamos acostumados ao cumprimento de Deus, daqui uma semana, e se Deus demorar 10 anos? Será que eu vou me lembrar daquilo que eu pedi para Ele? Para poder agradecer quando eu receber? Então eu percebo, sabe, pastor, que nós precisamos ter foco na oração para poder saber quando Deus responde, para poder louvar quando Ele me der aquilo que eu pedi. Pastor Hernani, Fique à vontade, pastor. um dia desses eu estava orando, né? E a gente sabe que o Espírito Santo, ele também intercede por nós. E a Bíblia diz que com gemidos que a gente não consegue nem expressar Inexprimíveis. como é que é. E eu estava orando sobre um determinado assunto para Deus, e eu disse assim: Senhor Deus, o Senhor vê que eu estou orando sobre esse assunto aqui, mas eu não sei pedir. Mas o Senhor ouça, por favor, o que o Espírito Santo está dizendo para o Senhor. Como que ele está codificando essa oração? Porque eu não sei, então não faz o que eu quero, faz o que o Espírito Santo está dizendo, não é? Então, essa questão da oração, ela precisa ser, ter essa liberdade de você falar com Deus, essa confiança, não é? Sim. E ser um momento, assim, prazeroso, né? Agradável, de você ter liberdade de falar tudo com Deus, absolutamente tudo, né? E você saber que Deus... Eu fico imaginando, o nosso mundo, quando você compara ao tamanho dele com a nossa galáxia, com a quantidade de bilhões de estrelas que tem, o tamanho, né? Ele não é absolutamente nada, é um pingo. Agora, imagina o grande Deus, o comandante de tudo isso aí. Que não cabe no universo que Ele criou. Diz que o mar está na concha da mão dele. Imagina o tamanho de Deus. Então, Deus parar para ouvir eu falar com ele: Senhor, eu estou com o sapato furado, eu preciso que o Senhor me ajude a comprar o sapato. Percebe? Sim. Mas essa é a grandeza de Deus, né? Ele quer ouvir isso. A grandeza de Deus está na sua humildade, né? Como ele se digna em vir e ouvir um camaradinho assim como eu. É uma coisa extraordinária. Pastor Hélio. Maravilhoso isso. É maravilhoso. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui, pastor Josué, e te fazer a pergunta que já vai nos levando para o final desse momento gostoso que a gente está passando aqui. Quando nós intercedemos por alguém, o que acontece nesse contexto geral? Porque enquanto eu estou intercedendo por alguém, eu não estou orando por mim. Existe algum prejuízo em eu não orar por mim e me concentrar minhas orações intercedendo por alguém? Será que Deus vai deixar de atender o que eu estou pedindo porque eu não estou falando com Ele? Então, e parece até injusto, né? Então, se a pessoa que recebe o resultado de uma oração intercessória, né, ela é abençoada, e quem não recebe? E aí? E quem não recebe? Não é verdade? Porque tem muita gente que não conhece a Deus, que não conhece Jesus Cristo e tal, que não ora intercessoriamente. Bom, eu acredito que na grande sabedoria de Deus, né, na sua grande, infinita intenção de abençoar as pessoas, eu acho que ele pega todas as orações, né, que existem no mundo. Por exemplo, toda vez que eu vou sair de carro, toda vez que eu entro no carro e vou sair, eu oro. Eu falo: Senhor, eu vou sair para tal lugar, eu peço que o Senhor me proteja e me guarde. Mas já que eu estou falando com Ele, eu já aproveito e falo assim: Senhor, aproveita para abençoar meus filhos também, por favor, onde estiverem. Aproveita para abençoar a minha esposinha, a minha mãe e meus irmãos. Sabe coisa rápida? Sim. E eu peço sempre: Senhor, por favor, abençoe todos os sofredores desse mundo. Então, quando eu estou fazendo essa oração intercessória, eu não estou achando que eu estou jogando palavras ao ar. Eu estou falando com Deus, que está me ouvindo, e vai dizer assim: você está intercedendo por todos os sofredores? Pois essa sua oração vai ser ouvida. E eu acho que as orações de muitos cristãos, né, que pedem favor de todas as pessoas, elas alcançam
todos eles. Posso contar uma historinha rápida? Pode, o senhor pode tudo. A minha esposa trabalhava no Hospital Paulistano, em São Paulo, como enfermeira. Ela era coordenadora lá das UTIs lá do hospital. E baixou-se um decreto lá, porque ela não trabalhava aos sábados, eu sempre conseguia alguém para substituí-la e tal. E o diretor baixou um decreto que pelo menos uma vez por mês eles precisariam dar o plantão. E aí ela ficou preocupada e tal, e ela foi tentar conseguir para que nesse dia viesse alguém no lugar dela. Sim. E aí a pessoa disse, olha, infelizmente eu vou estar recebendo familiares em casa e eu não vou conseguir te atender, desculpe. E ela começou a bater em outras portas e as portas fechadas. Ela me ligou. Ela disse, Josué, eu quero pedir que você ore, porque está acontecendo assim, 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 para Deus abrir uma porta. E aí, aonde eu estava orando e ela estava orando lá também. E aí ela foi batendo nas portas, foi batendo e as portas fecharam, se fechando. Aí ela decidiu, ela falou, olha, eu vou falar com a gerente, o nome da gerente era Sônia, eu vou falar com a Sônia dizendo assim, Sônia, desculpe, eu não consegui ninguém para me substituir e eu quero colocar na sua mão a minha função, porque eu não vou vir trabalhar ao sábado. Mas toda vez que ela ia falar isso com a Sônia estava ao telefone, falando com alguém. Aí ela esperava um pouquinho, aí voltou umas 2 ou 3 vezes, e ela terminava com uma, começava com outra e tal. E aí, passadas umas 2 horas, aquela primeira pessoa para quem a Noeli tinha pedido, ligou para ela. Disse assim, Noeli, olha, houve uma mudança, aquelas pessoas que vinham para casa não vão vir mais, e eu vou poder fazer por você, fazer aquele plantão para você. Ela agradeceu a Deus, muito obrigado, muito obrigado. E aí a Sônia, depois disso, chegou e falou assim, Noeli, você estava querendo falar comigo? Ela disse, estava, mas agora já foi resolvido, muito obrigado. Então eu fico pensando que nesse tempo de 2 horas, Deus estava ouvindo a oração intercessória, dizendo assim, o que a gente pode fazer? E o Espírito trabalha, os anjos trabalham, como é que a gente pode resolver isso? E houve a solução. Então, eu acredito na oração intercessória, porque nós vivenciamos isso, né? O resultado da oração intercessória. Então, a oração intercessória, ela abrange um benefício muito amplo, né? Você que ora, a pessoa que recebe a oração, o envolvimento do céu com todas as coisas, né? Sim. Então, eu acredito que esse é um ministério, a oração intercessória deveria ser um ministério permanente, sistemático e contínuo na nossa vida. Que coisa maravilhosa. Eu fiquei pensando naquele primeiro texto que nós lemos, da página 525 do Grande Conflito, que diz que Deus, quando oramos, Ele pode fazer algo que não estava nos planos dele fazer naquele momento. Exatamente. Ele não faria. E aí a gente pega, e se não tivesse intercedido pelo pedido da dona Noeli? E se não tivessem? Talvez ela teria ficado desempregada. Pode ser. E eu quero aqui mandar um abraço para você, minha amiga, a professora Noeli, ó. Beijo para a senhora, viu? Um abraço forte para a professora Verli, ó. Beijo para a senhora também. Professora Thelma, beijo para você. E para você, minha amada Roberta, ó. Um grande beijo para você. Que lindo, Tá hein? fazendo muitas orações e está muito cheio de amor no coração, viu? Olha, eu vi que o pastor José falou o nome da esposa umas 4, 5 vezes. Eu falei, ele tá ali adubando, semeando. Eu falei, eu não posso deixar de fazer isso, né? Muito bem. Foi, não foi? A professora Verli está aqui com a gente, mas eu estou falando assim para você saber que ela vai estar assistindo com a gente também, viu? Meus queridos, você percebeu a importância da oração? Sabe, quando você ora por alguém, Deus atende o que você pediu e atende o que você não pediu para si mesmo. Deus atende os dois. Principalmente quando você abre mão do tempo que intercederia por si mesmo e intercede pelo outro. Deus considera esse sacrifício e assim atende o seu pedido. Não é maravilhoso isso? Temos que passar mais tempo em oração.
Em falar em tempo, o nosso tempo acabou. Nós nem começamos, pastor. Tinha muito mais Agora pra que gente estava começando a conversar. esquentar, né? Eu vi, rapaz, o pessoal com motor a álcool, você vai demorar um Nossa, vai pouquinho mais. aquecendo. Pastor Josué, muito obrigado pela sua presença. Que Deus continue abençoando o senhor, seu ministério, sua Amém. voz. Amém. E se fosse assim, olha, as palavras finais para o pessoal que ouviu a gente até agora, só pode olhar nos olhos dos nossos amigos e dizer as palavras finais para eles, do final dessa lição. Meu amado irmão, minha amada irmã, a lição de sexta-feira, ela diz que o céu guarda todas as orações para que elas sejam respondidas no tempo e na maneira que Deus julga serem os melhores. Acredite na oração intercessória. Acredite, seja um intercessor. Gaste tempo com Deus e você vai perceber que esse momento da oração vai ser o momento mais precioso do seu dia. E nessa intimidade com Deus, nessa proximidade com Deus, misturando os seus propósitos com o propósito de Deus, a sua vida vai resplender a glória do próprio Senhor e a bênção do Senhor vai estar sobre você. Seja um intercessor. Uau. Amém. Olha, pastor Erlo, que é isso, Eu hein? aceito o apelo. Pastor Erlo, muito obrigado pela sua presença. Prazer é todo Muito nosso. obrigado. Eu sei que o senhor tem uma agenda ocupada, mas eu estou vendo que o senhor está junto com Jesus aí, atendendo a todos os pedidos feitos. Depois que eu li, se ele tem tempo, eu tenho que ter muito mais, né? Pastor Erlo, suas últimas palavras, não que o senhor vai morrer daqui a pouco, Oh, mas assim, Por favor, pastor Nani. últimas palavras, suas palavras finais para os nossos amigos que nos acompanharam até agora. O pastor Josué já fez o apelo para o batismo. Eu vi um texto aqui que eu não conhecia, Ellen White dizendo o seguinte: eu apelo aos pastores de Cristo para que incutam o entendimento a respeito do ministério dos anjos de Deus. Ou seja, para a gente explicar para todo mundo que os anjos estão nessa batalha e você não está sozinho no mundo. Então, ore e ore muito e interceda. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, pastor Hernani, acho que tem uns 15 anos atrás, o pastor Mark Feeling pediu para eu gravar uma música para o programa. Está escrito. O senhor vai cantar agora para Não, nós? não vou. Eu vou apenas dizer a da música, que depois você pode assistir lá no YouTube, O Deus que Me Escuta. Então, é uma música que foi feita justamente pelo autor da lição, quando ele fez uma palestra, que eu acho que faz parte da lição da Escola Sabatina. Ele fez depois também uma lição, uma revista sobre oração. E naquele contexto, o pastor Jader Santos colocou a música, O Deus que Me Escuta. Então, depois você entra lá no Fica YouTube. a dica aí, né, pastor? De repente coloca logo depois da lição, né? O Deus que me escuta. Tá bom. E a terceira coisa que eu gostaria de dizer nesse tempo que já acabou é o seguinte: a gente começou alguns anos atrás um projeto aqui no Brasil chamado Um Dia com Deus. E esse projeto, assim, de uma maneira bastante simples, é você sair do meio da correria do dia a dia, esquecer o celular, e a gente separou alguns textos bíblicos bem bacanas, que inclusive eu posso depois mandar para você, pastor. Por favor. E você coloca lá na capinha do YouTube embaixo, Coloco. ali embaixo as informações. Aí os irmãos, eu queria dizer para vocês, depois do sábado, amanhã, no domingo, faça um plano, vai num lugar bem tranquilo, você e Deus, leia esses textos e passe um dia em oração, e a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito bem. Muito obrigado, viu, pastor Erlo, pastor Josué. E eu agradeço a você, dizendo que a Bíblia é um livro maravilhoso. Seu poder é indescritível. Seu personagem central é a Bíblia. Jesus, seu personagem central é Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E hoje aprendemos que orar traz vida, porque a presença de Cristo está conosco. A oração não traz Deus até nós, mas nos eleva até Deus. É o que diz o livro Caminho a Cristo. Que possamos passar mais tempo em oração. Pastor Erlo, nos despede em oração? Com certeza. Por favor. Querido amado Pai, como é maravilhoso nós podemos estudar um pouco mais do propósito que o Senhor tem para a nossa vida, que é viver conversando contigo, abrindo o nosso coração como um amigo. Ajuda-nos, Senhor, a entender esse ministério maravilhoso que o Senhor deixou para nós, de intercessão, de louvor,
e através dessa intercessão, desse louvor, nós estaremos nos preparando para o encontro contigo e também vamos interceder por muitas pessoas que o Senhor quer que elas estejam conosco lá nos céus. Dá esta graça, dá essa bênção a todos que estão nos ouvindo neste dia, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E não se esqueça, amanhã continua a série sobre Jonas com o pastor Lucas Iglesias e na quarta-feira o segundo tema da série Quartas de Esperança. Nós vamos estudar mais um personagem da Bíblia. Se inscreva no canal, nos vemos semana que vem. Até lá.